A gente vê muito do que tem aqui. Eu não sei se você reparou, nós em algum momento, né, a gente praticou ou pratica muitas coisas que tem aqui. E também tem bastante conselhos, assim, bastante temas que a gente pode conversar, né? Eu queria falar sobre o versículo 22 primeiro. Depois, se a gente tiver tempo, a gente pode comentar alguns outros versículos, né? Queria falar com vocês sobre a vingança. Não digas, eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ele te livrará do quê? De você se vingar. De você praticar a vingança. Porque a vingança, ela não pertence ao homem. Tem coisas que pertencem somente a Deus. Deus deu tantas coisas para o homem, né? Deus deu capacidades, Deus deu a capacidade de multiplicar, de reproduzir, a capacidade de administrar, a capacidade de cuidar da terra. Tudo isso pertence ao homem. Mas tem coisas que só pertencem a Deus e a vingança é uma delas. Nós não temos o direito de nos vingarmos. O Senhor Deus, Ele não se vingou de nós, mas Ele nos amou. Ele veio até aqui, Jesus Cristo veio até a terra, se fez um de nós, se tornou igual a um de nós, para que nós pudéssemos ter vida. O Senhor não se vingou de nós. Ele nos dá a oportunidade de nós nos entregarmos a Ele, vivermos a Sua palavra, vivermos uma vida com Ele, sermos um com Ele. E a vingança pertence a Ele, no sentido de que Ele sabe o que fazer. Ele sabe como tratar as pessoas. Shalom, Aninha. Ai, Anny. Oi, Aninha, tudo bom? Nós estamos numa leitura de provérbios aqui. Conta aí pra mim onde você tá, se você já voltou. Então, a vingança, ela não nos pertence. E eu queria contar uma história para vocês, que está lá em 2 Samuel 13. Que é a história... Ai, peraí, abri errado aqui. A história de Absalão. Absalão, Tamar, filhos de Aminon, do rei Davi. O rei Davi tinha vários filhos, né? E Absalão é um filho bem conhecido de Davi, porque depois ele se rebela, a vida dele tem um final assim, bem ruim. Esse capítulo aqui, eu vou ler alguns versículos, né, e vou contando essa história para vocês. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, ao ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível a Aminon fazer alguma coisa a ela. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab. Agora eu vou resumir um pouquinho, né? Porque é uma história bem comprida. Aí esse amigo Jonadab, amigo de Absalão, ele vendo a situação de Aminon era filho do rei, ele dá um conselho para Aminon. Ele fala, ó, chama a nossa, esqueci o nome da Tamar, chama a Tamar para fazer uma refeição, uma comida para você, alguma coisa assim. E quando ela for servir, primeiro você se faz de doente, faz que você está muito doente. Aí você fala que você quer comer a comida dela. A hora que ela for te servir, você
né, pega ela à força. E assim aconteceu, desse jeito ele fez. Aqui no versículo 11 diz assim: quando ela os trouxe para que ele comesse, Aminon a agarrou e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu serias como um louco em Israel. Peço-te que fales com o rei, porque ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Como era mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então, Aminon pratica essa violência contra a própria irmã. E depois aqui no versículo 19 diz a situação dela, ela colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica. No 20 fala que seu irmão Absalão lhe perguntou: teu irmão Aminon esteve contigo? Minha irmã, acalma-te, ele é apenas teu irmão, não te perturbes por isso. Assim Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube de todas essas coisas, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ele ter forçado sua irmã Tamar. Então, aconteceu essa situação e o Absalão, ele começa a desenvolver um ódio mortal pelo seu irmão, pelo que ele fez. E a gente vê que o rei Davi, ele ficou muito irado, ele ficou, né? Mas ele não tomou nenhuma atitude de correção para esse filho Aminon. Esse foi um dos erros de Davi em relação aos seus filhos, né? Falta de correção, falta de alinhar seus filhos para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida de uma forma, assim, ele não preparou seus filhos para a promessa que Deus havia colocado sobre ele. Então, esses dois aqui agora, um cometeu essa loucura, como diz a própria Tamar, o outro começa a gerar um ódio no coração. Davi não faz nada. Aí, gente, no versículo 23, presta bem atenção agora nesse versículo, ó. Depois de 2 anos, haviam se passado 2 anos já, Absalão tosqueava o rebanho. Agora aqui vai contar o seguinte: ele planeja matar Aminon. 2 anos se passaram. 2 anos Absalão planejando a morte do seu irmão. Não houve aqui uma conversa, não houve aqui uma correção, não houve nada. O que houve foi a negligência do pai e o ódio desse irmão que se prepara para uma vingança mortal. E aí ele faz um plano, pede para chamar o rei diz que não. Aí ele fala, então que venha Aminon. Ele estava tosqueando o rebanho, né? Ele estava lá no campo. E aí o Aminon vem, e quando o Aminon chega, os servos, né, os homens que estavam com ele, matam Aminon. E então uma tragédia aqui aconteceu. Uma tragédia aconteceu. E o que eu queria falar com vocês é que a gente precisa resolver as questões. A gente precisa resolver os problemas que acontecem no nosso coração, principalmente. Às vezes tem problemas que você não consegue resolver, problemas de relacionamento com alguém, sei lá, coisa assim que às vezes foge do teu controle, mas no seu coração você precisa resolver. Porque se você não resolve, a ofensa ela vai ganhando força.
ela vai crescendo. Ou ela te derruba, te leva, pode até te levar para uma depressão em casos mais extremos, né? Ou ela vai gerando esse sentimento de vingança no seu coração. E um dia você vai se vingar. Então, nós precisamos resolver. Haveria uma solução aqui para essa tragédia que aconteceu com a Tamar? Poderia pelo menos ter um arrependimento, uma correção, alguma coisa. Também por parte dele, porque afinal de contas ele era o irmão, podia ter alguma atitude. Não houve nem correção, não houve o cuidado de lançar fora do coração. Todas as vezes que nós guardamos uma ofensa, isso vai se virar contra nós. Provérbios está dizendo... Ai, eu fechei. Meu Deus. Provérbios está dizendo pra gente não querer se vingar. Vamos ver. É Samuel, o que marca? Só para marcar aqui, que Samuel que você falou. É 2 Samuel, capítulo 13. A história ocupa todo o capítulo 13 de 2 Samuel. Então aqui diz, não digas, eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Nós precisamos esperar pelo Senhor quando alguém comete alguma injustiça, algum erro contra a gente. Nós precisamos resolver no nosso coração, lançar fora do nosso coração. Isso vai te levar para uma atitude, talvez, nesse caso aqui, foi irreversível. Matou o irmão, assassinou o irmão. Só tragédia. Só tragédia aconteceu aqui. Pensa, gente, na confusão. Pensa, um violenta a irmã, o outro mata. Uma confusão envolvendo esses três. E tudo isso por causa de um conselho. Um conselho mau do tal amigo Jonadab, né? O Jonadab que deu a ideia. E esse capítulo fala também de conselhos. O versículo 18. Os planos realizados com conselhos são bem-sucedidos. Você está vendo que o plano aqui de Aminon foi bem-sucedido? Era um plano mau. Foi bem-sucedido. Teve um conselho. E aí a gente precisa ficar atento com os conselhos. Sabe quanta gente fala coisa, nos dá conselhos tão ruins? A gente precisa prestar atenção no que nós estamos ouvindo. Aminon, ele estava aqui, gente, ele estava, se apaixonou pela irmã, mas era uma paixão o quê? Uma paixão, uma coisa muito ruim. Se você ler a história, você vai ver que depois que ele faz isso, ele manda a irmã embora e ela não faz isso. Tipo assim, já que você fez isso, né? Então agora me acolhe, agora se casa comigo. Era isso que ela queria dizer. E ele tinha nojo dela. Mandou o empregado expulsar ela do quarto. Então eu vejo que era algo doentio, algo diabólico no coração de Aminon. Então, aí ele tem um amigo que dá um conselho desse. Nós precisamos ter cuidado com os nossos amigos. O que eles estão nos aconselhando nos momentos em que nós estamos com a nossa alma comprometida. Aqui no versículo 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, assim como o homem poderá entender seu caminho. Nós precisamos ter os nossos passos dirigidos pelo Senhor. E os conselhos, nós precisamos de conselhos, a gente já falou isso aqui, nós precisamos de conselhos de pessoas que têm temor de Deus no coração.
Aqui foi tudo que o inferno estava querendo. Um jovem com um coração adoecido, com uma paixão adoecida, um amigo sem temor de Deus no coração. Pronto, o plano foi bem sucedido. Criou uma tragédia em cima da outra. Então, gente, nós precisamos sempre observar o nosso coração. Por isso que esse versículo de Provérbios 4, 23 é uma chave na nossa vida. Não tem como você não olhar para esse versículo todos os dias. Guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que Aminon colocou no seu coração? Não guardou o coração. Fazia parte da casa de Davi, da promessa de Deus, sabe? A promessa de Deus sobre Davi é casa eterna, casa para sempre, casa espiritual. Dele veio o Senhor Jesus. Mas Aminon não guardou o seu coração. Não guardou os seus ouvidos. Aqui no nosso capítulo de hoje também fala que é Deus quem faz o ouvido. O 12. O Senhor fez tanto o ouvido que ouve quanto o olho que vê. Quem fez o nosso ouvido foi Deus. Nós precisamos prestar atenção o que nós estamos ouvindo de conselho, ter esse cuidado. Se nosso coração não estiver guardado, não adianta, você não vai conseguir selecionar o que você ouve. Qualquer coisa entra. Então, se nós guardarmos o nosso coração, colocarmos uma proteção, quando a gente ouvir um conselho, nós vamos ter um discernimento sobre isso que foi dito. Falando, não, isso não vai ser bom. Isso aí. E aí a gente precisa até de algumas pessoas que nos dão esse tipo de conselho, a gente precisa se afastar. Aqui no versículo... Toda hora eu tô fechando. Aqui no versículo 19, quem vive falando revela segredos, por isso não te envolvas com quem fala demais. Não te envolva com quem fala demais. Tem um outro versículo também que fala... Quem fala sem pensar. O 25, dizer sem pensar, isso está consagrado. Ah, não, aqui é outra coisa, aqui é de votos, né? Quem faz voto. Mas é a pessoa que ela fala, nos dá conselhos da vida dela, que não tem temor de Deus, da experiência dela. A Aparecida, nesse período que ela viveu, o testemunho dela sobre o casamento, que ela ficou separada e tal, quantos conselhos ela ouviu? Assim, não, larga a mão, não tem mais jeito não. Ai, pra que ficar se humilhando? Pra que ficar aí? Quando ele voltou, então, nossa, você vai aceitar de novo? Tenho certeza que você ouviu essas coisas. Acertou. A maior... os conselhos que a gente ouve, né, quando o casamento não vai bem, são esses. Ai, larga. Pra que ficar se desgastando? Larga a mão, passa para outro. Fila anda. Fila anda. Nós precisamos ter muito cuidado com os conselhos. Nós precisamos de conselheiros, gente. Nós precisamos de pessoas que a gente possa abrir o nosso coração, inclusive nessas situações que o nosso coração está contaminado, sabe, amigo de oração, amigo que tem temor de Deus, para você chegar e falar assim, olha, eu tô querendo cometer um pecado, olha, eu tô assim, 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 olha, tá acontecendo isso e isso. Eu tenho uma amiga que ela me ajudou muito um tempo da minha vida, que foi exatamente isso que aconteceu comigo. E ela ficava no meu pé. Ela cuidou de mim, falando, não vai, não faz, não sei o quê. E ela ficava no meu pé.
Foi uma amiga com temor de Deus no coração, para estar do meu lado. Deus sempre coloca esse tipo de amigo do nosso lado, mas infelizmente o inferno também tem os seus representantes em forma de amigos, sabe? Não é só de demônios não, de espírito imundo não, é em forma de gente. Então, gente, guardar o nosso coração e também quando você for ofendido, quando alguma coisa acontecer, alguma injustiça acontecer, você precisa limpar o seu coração, você precisa resolver a ofensa para que você seja guardado por Deus. O nosso versículo é: não digas eu me vingarei, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Deus vai te livrar de você mesmo e Deus vai te livrar do que o outro te fez. Nós precisamos confiar em Deus. E por que também? Às vezes a vingança, às vezes não, a vingança nunca é uma coisa boa. Deixa eu ler alguns versículos aqui, lá em Levítico 19, 18, vamos ver. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Então não guarde ódio no seu coração. Foi o que Absalão fez. O texto diz que ele guardou. Por quê? Porque passaram-se 2 anos, ele ficou com aquilo, ficou guardando por 2 anos ódio no coração. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deus é que é Senhor. Nós não somos senhores. Sabe? Não somos senhores das situações, não somos senhores do outro, da vida do outro. Então nós precisamos deixar com o Senhor, porque Ele tem a atitude certa, justa, Ele é justo. Vocês viram que aqui nesse capítulo fala 2 vezes sobre balança injusta, pesos diferentes. E quando a Bíblia repete é porque a gente precisa dar importância, porque o assunto é muito importante. Tudo é importante, né? Mas quando repete, e nesse capítulo está repetindo, balança injusta. Você trata um de um jeito e o outro de outro. Né? Deus, isso é abominável para Deus. Romanos 12, 19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você já pensou se o José fosse se vingar dos inimigos, dos irmãos dele? José teria perdido a oportunidade de ser um tipo de Cristo. José teria perdido a oportunidade de viver tudo que ele viveu se ele tivesse vingado dos seus irmãos. Mas ele não se vingou, ele amou aqueles irmãos, ele amou a sua família, apesar do que fizeram para ele. Apesar do ódio que ele recebeu. Então, que a gente deixe na mão do Senhor. Porque a ira do Senhor, ela é justa. Ele é o Senhor. E a ira de Deus, ela já recaiu sobre Jesus Cristo. Por isso é que nós podemos amar uma pessoa que comete alguma coisa. Como perdoar um irmão assim, né? Como a gente perdoa essas pessoas que cometem crimes hediondos? Como perdoar essas pessoas? É possível? E aí a gente confunde a justiça sobre a qual nós estamos debaixo, a justiça da nossa, do nosso governo terreno, da nossa Constituição, com a justiça de Deus.
com amar as pessoas, com perdoar. Por quê? Porque a pessoa que faz isso, esse menino, esse Aminon, ele precisava de Deus. Ele precisava se arrepender. Ele precisava de um conselho bom. Ele precisava de alguém que pegasse pela mão dele e falasse: não, eu vou caminhar com você até você limpar seu coração, até você vencer isso. Não teve uma pessoa para isso, teve um amigo que jogou ele no buraco. 1 Samuel 24, 12, 13. Bom, aqui fala sobre o rei Davi, né? E a gente, aqui nesse capítulo, a gente vê por que Davi é esse homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 24, 12 e 13. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. O Davi estava naquela fase que ele estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo Davi sem causa. Davi não tinha feito nada. Muito pelo contrário, Davi tinha vencido o gigante. Davi ia lá na casa de Saul tocar o seu instrumento para expulsar os demônios de Saul. Davi estava vencendo guerras, e aí Saul começa a perseguir. E nesse momento aqui, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Davi estava sendo perseguido por esse homem, por esse rei. Mas ele diz: o Senhor julgue entre nós dois. O Senhor julgue. E o Senhor me vingue de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Então, Davi está falando assim: você fez tudo o que fez comigo, mas eu não vou fazer o mal para você. Eu não vou pagar o mal com o mal. Eu vou recolher a minha mão de me vingar de você. E o Senhor vai cuidar de você. Nós precisamos entregar ao Senhor as pessoas que nos ofendem, mas entregar ao Senhor não no sentido assim de eu vou te entregar para Deus e Deus vai trazer justiça sobre você, não com esse sentimento, mas entregar no sentido de Senhor, toma conta, transforma, o Senhor conhece, o Senhor pode fazer. O Senhor pode transformar essa pessoa, o Senhor pode reverter essa situação e entregar também o nosso coração a Deus, para que o nosso coração seja tratado, que o nosso coração seja esvaziado de ódio, de qualquer sentimento de vingança, para que a gente não venha cometer assassinato. Lembra, gente, que assassinato não é só matar, você pegar um revólver e dar um tiro na pessoa, ou esfaquear alguém. Você mata uma pessoa, na nova aliança, você mata uma pessoa quando você odeia, quando você fala mal, quando você não perdoa. É igual assassinato. Tem mais um texto aqui, Deuteronômio 32, 35. A vingança e a recompensa são minhas, quando lhe resvalar o pé, porque o dia da sua ruína está próximo, as coisas que lhe acontecerão se aproximam rapidamente, porque o Senhor julgará o seu povo. Então é o Senhor que vinga, é o Senhor que sabe, que cuida. Deus sabe como tratar, porque todos nós somos pecadores, todos nós precisamos do Senhor. Como é que a gente pode querer se vingar do outro, se talvez em algum momento nós também cometemos uma injustiça? Lá em Romanos 8 fala que o único que poderia nos julgar é Jesus, e Ele não faz isso, Ele não veio para isso. Ele nos absolve. Então, essa é uma palavra para você não esquecer.
Lembra dessa história de Absalão e Tamar e Aminon? Esse acontecido na casa de Davi. E dentro dessa história já fica também o alerta para nós cuidarmos, sabe, dos nossos filhos, nós ensinarmos os nossos filhos, nós corrigirmos. A gente perceber, hoje é tanta loucura na nossa vida, né? Tantas demandas, e a gente às vezes não percebe o que tem no coração do nosso filho. Porque muitas mães hoje estão perdendo essa capacidade de ver o que tem no coração dos filhos. Porque é muita coisa. Tá chamando a atenção. Você vê como a gente fica no celular hoje? É assim, ó. Você pode perceber, muitas vezes você tá indo no carro com alguém, se você não estiver dirigindo, você tá assim no celular. Aí você perde de ver a paisagem, de ver as coisas, de ver tanta coisa que acontece no meio da estrada, porque a gente está assim no celular. A nossa capacidade de percepção, ela tem sido reduzida pela estrutura do sistema que nós vivemos hoje. O sistema, ele coopera, ele vem para nos fazer, para nos tirar a capacidade que Deus nos deu. O sistema que nós estamos inseridos no mundo, né? Nós estamos inseridos nesse sistema, nós vivemos aqui. Ele está nos roubando a capacidade de perceber o outro. E aí a gente não consegue, tem muitas mães que não conseguem nem mais perceber o que tem no coração dos filhos. Por quê? Porque não senta na mesa, não olha no olho, não ora junto, não tem tempo com o filho. Nós precisamos, mesmo os filhos já maiores, adultos, a gente precisa ter um tempo, olhar no olho, conversar. Por isso que nós temos falado tanto de mesa, né? A mesa tem essa importância. Então, essa capacidade, né, de perceber o que tem no coração do outro. O que tem no coração do meu marido? O que tem no coração da minha esposa? Os homens já têm mais essa dificuldade, né? Ai, a mulher tá lá, faz um monte de coisa. Troca a roupa, arruma o cabelo, não sei o quê. Ele nem percebe. Né? Mas é uma característica, gente, do homem, que precisa ser atrapalhada, né? Mas a mulher tem isso muito fácil. Essa percepção, a intuição, Deus nos fez assim. E com isso muito pronto, né? A gente não precisa nem desenvolver, já é tão assim ativado em nós. E nós precisamos usar isso para o bem, para que a gente possa dar bons conselhos. Às vezes você vê uma amiga, também a gente perde essa capacidade com os amigos, porque é tudo tão corrido, não senta mais junto, sabe? Não olha no olho. Sabe aquela conversa assim, meio que aquela conversa que não... que a gente fala assim, vamos jogar a conversa fora. A gente precisa disso. É nesse momento que o coração se abre para um amigo, um bom amigo. Nós precisamos disso. Amém, gente? Eu queria deixar alguns minutos para vocês trazerem algum comentário que vocês observaram nesse capítulo. Tem tantos assuntos aqui, né? Mas eu vou abrir um pouco para vocês poderem falar também, tá bom? Quem quiser comentar ou sobre isso, ou sobre qualquer um desses outros versículos tão importantes aqui. Sueli, eu quero pontuar algumas coisas. A questão de eu ter ficado sem WhatsApp tem tudo a ver com o que você falou. Às vezes a gente fica tão ligado
é um vício, né? A gente perde a conexão de tantas coisas importantes ao nosso redor, porque não é automático. Então, nesse período eu fui numa formatura da minha afilhada lá em Limeira, e assim, sabe você, quando você está num lugar desse, você tira foto, você vai no WhatsApp, você manda para... E eu consegui viver 100% lá, que nem o celular levei, nem para tirar foto. E eu comecei a observar o comportamento meu de conectar e estar presente naquele momento, viver aquele momento. Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre provérbios. O tanto que eu já fiz o provérbios várias vezes e o tanto de lição que ela traz para a nossa vida. E acho que em cada momento da vida, ou cada situação, a gente tem olhos diferentes, olhar diferente, ou cada versículo nos ensina de acordo com cada área que a gente está vivendo, cada situação. E porque eu estou falando isso porque eu quero compartilhar. Eu tenho, com essa questão de a gente estar fazendo provérbios, eu senti de Deus no meu coração de fazer os 31 dias de dezembro, os 31 dias com os meus funcionários. Convidei um a um, eu devo ter comentado isso. Você falou mesmo. E o tão grandioso está sendo essa experiência, eu com eles, nesse WhatsApp. Esse WhatsApp, esse grupo, eu sou a administradora, então só eu que coloco. E eu senti também que quando encerrar, eu vou abrir para perguntar como foi a experiência deles nesses 31 dias. O que eu quero dizer? O projeto é tão lindo que, por exemplo, eu estou usando ele como gestão de pessoas na minha empresa. Então eu pego os versículos lá e eu trabalho os versículos, tem várias áreas. Mas quando a gente trabalha com pessoas e equipe, a questão da boca que fala, da maledicência, de um que fala mal de um, do outro. E eu trabalho com pessoas mais maduras, mas a maioria são mais jovens. Poder orientar a porta estreita, a porta larga, como escolher os amigos, os conselhos, com quem andar, de uma forma muito sutil. Então, e eles vêm e falam assim, qual a Bíblia sua que eu não consegui encontrar o que você falou? E eu falo, eu estudo com uma turma e eu aprendo e trago para vocês. Então é como se eu fosse buscar alimento fresco para vocês. Então eu chego, bom dia, então eu falo, nossa, o que a senhora falou hoje foi demais, tem muita fofoca, então... E aí esse que fala para mim é o que é o fofoqueiro. Mas se ele entendeu isso, ele foi tocado. E eu acho muito lindo o que Deus está fazendo, porque eu estou conseguindo evangelizar os meus 28 funcionários de uma maneira suave, sem eu estar ali pregando a palavra, batendo a Bíblia na cabeça deles, e eles estão interessados. Então o que eu faço de manhã? Bem cedo eu acordo e eu leio e falo, o que eu vou falar hoje? E eles falam para mim, antes do meu café da manhã, que eles não podem comentar no grupo, mas eles vão falar presencial. Antes do meu café da manhã, eu já quero saber o que a senhora vai escrever. E eu estou sendo muito edificada com tudo isso. Não é os funcionários, sou eu. Porque eu estou treinando a palavra, eu não estou retendo só para mim o que eu aprendo. Né? Isso é uma. E a outra, quando você fala que o outro ficou guardando quanto tempo essa raiva. E eu assisti um culto na quarta-feira, depois eu vou pôr todos os tópicos que nós assistimos, mas um deles, para você passar por 2024, se você tiver algo dentro que você não consiga perdoar, ou alguma ofensa que te paralisou em algum lugar, que você limpe e deixe essa ofensa para trás. Porque aí foi falar em cima de Davi, quando fala assim, você é pequenininho desse jeito, como é que você vai enfrentar Golias? E às vezes você fica assim, o outro fala, você não tem capacidade, imagina, e você fica ofendido com aquilo, e você paralisa e não faz mais nada, que não ficar sentido com aquela pessoa e ficar magoado. Então, um dos tópicos que foi falado na quarta foi isso, e é muito lindo, nós estamos findando o ano de 2023, e que a gente decida
a ofensa, o que ficou, que machucou a gente, que a gente deixa para trás. E para encerrar a minha fala e pode deixar os outros falar, a questão de você repreender o filho. É lindo também, porque a gente, por amor, às vezes a gente fala, não vou repreender, eu vou passar batido, né? Eu vou falar, mas amor muitas vezes é você corrigir. Muitas vezes não, é corrigir. É corrigir. Com sabedoria. E a gente está caminhando aqui para ter essa sabedoria do céu, para poder corrigir. E muitas das vezes os filhos, principalmente quando eles são pequenos, aí vai crescendo, né? Porque eu também estudei psicologia e fala, muitas vezes eles são rebeldes e eles fazem artes para chamar sua atenção. Tipo, me ajude aqui, me dê limite que eu estou perdida, eu não sei para onde eu vou, aí eu começo a ir para todo lado e as pessoas olham e falam assim, nossa. Então o que acontece? Na cabeça da criança fala assim, nossa, eu quero a proteção do meu pai, grandão aqui, a minha mãe, e eles não me dão limite, eu estou pedindo socorro, por favor, me serve, me dê correção. Não sou eu que tenho que dar governo para o meu filho, é meu filho. Não, meu filho que me governa, é eu que tenho que dar essa direção. Então foi muito oportuno essa questão de você falar, de a gente ter uma correção amorosa. Correção amorosa é também repreender, falar, isso está errado. Então assim, eu lembro, voltando lá para a infância das minhas meninas, se deu piti, horrível ir no supermercado, tinha uma criança dando pirueta lá. E eu falava assim, se você fizer isso, eu nem te conheço. Dói. Só que fez 1, 2, 3, não funcionou, aprende a pedir. Eu tô falando isso porque hoje a minha fala, mãe, você fazia naquela época, ficava com raiva de você. Hoje eu entendo perfeitamente, graças a Deus, que você me educou para eu ser uma pessoa admirada onde eu for. Do que aquela pessoa fala, nossa, essa pessoa não tem limite, ela só faz o que quer, não respeita o limite de ninguém. É mais ou menos isso que eu queria compartilhar. Então, são muitas, né? Essa questão de limite, veja que no Éden, quando o Senhor Deus formou o homem, colocou ele no Éden, ele já colocou limites. Existe um limite para nós. Falou, de toda árvore vocês podem comer, dessa aqui não. Então Deus já delimitou para nós. E existe um porquê do limite. Não é porque ele é o Todo-Poderoso e nós somos, sabe? Não. É porque existe algo ali importante. Mas o Senhor colocou limites. E a sabedoria nossa está em nós respeitarmos os limites colocados. Ninguém cresce sem limites. No sentido de correção, não estou falando de opressão, né, gente? Estou falando de limite, de correção, de você corrigir. Ninguém cresce. Senão, os nossos filhos podiam ficar aí pela rua. Você gera uma criança e deixa ela ir pela rua. Não precisa ser guardada, né, por uma casa, por portas, por portões. A gente precisa de limite. Então isso é muito importante e se nós não damos limites para os nossos filhos, eles vão se perder, eles vão ficar sem saber. Nós somos feitos com um senso de certo e errado. Mesmo a pessoa que não conhece a Bíblia, ela tem dentro dela isso. Por quê? Porque vem de Deus. Então há uma necessidade nossa, do nosso ser, de nós sabermos qual é o meu limite. Tudo na vida tem que ter limite. Se nós não ensinamos isso para os nossos filhos pequenos, meu Deus, como é que eles crescem? Bom, vamos lá. Quem mais quer fazer algum comentário?